Agadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, com a segunda metade do shloka número 25 e a primeira metade do shloka número 26. E ele diz o seguinte: Sharira janam doshanam kramena paramaushadham bastir vireko vamanam tathata ilam gritam madhu. Maravilha! Então, no nosso encontro passado, na quarta-feira passada, a gente falou desses dois tipos de terapias, desses dois tipos de remédio, né? Que são os remédios que fazem Shodhanam, que excluem o problema do corpo, que retiram o dosha do corpo, e Shamanam, que apaziguam, que acalmam o dosha dentro do próprio corpo. Hoje, ele vai te dizer quais são esses Shodhanam e quais são esses Shamanam. Então ele fala, Sharira Janam, vamos lá palavra por palavra, né, como a gente sempre faz. Sharira Janam, então Sharira Ja significa aquilo que pertence ao corpo. Sharira Janam, então é Shasti Vibhakti Bahuvachan, significa né? É um daqueles... A gente vai ter que falar disso com muito mais cuidado, eu acho, nos próximos vídeos. Quando a gente começar o segundo capítulo, eu vou tomar cuidado para todos os shlokas tentar inserir um pouco de gramática do sânscrito. Eu percebo que fica muito difícil a gente evoluir com as leituras e evoluir com compreensão dos samhitas se vocês não têm um conhecimento bom de sânscrito. Então, por mais que eu não seja professor de sânscrito, essa não é a minha formação e não é o que eu sou especialista em fazer, mas eu vou buscar em cada aula começar a inserir um minutinho de sânscrito para a gente aos pouquinhos, de forma bem homeopática, a gente ir ganhando conhecimento dessa língua e desse sistema gramatical que é tão lindo, que é tão profundo. Então, essa palavra ela está conjugada de uma maneira, num mecanismo gramatical que indica posse. E ele indica posse no plural. Então, de tudo aquilo que pertence ao corpo, dos doshas, doshanam, kramena, a palavra kramena é Tritiya Vibhakti Ekavachan, então é um método instrumental no singular, e ela está querendo dizer o seguinte: a palavra krama a gente usa bastante também, e ela não só significa um método, como ela também, se você olhar num dicionário, por exemplo, a palavra krama é a posição na qual a pessoa se prepara para atacar alguma coisa. Então olha que interessante, né? Então o krama é um método de fazer alguma coisa, de ataque de alguma coisa. Então a gente usa muito isso quando a gente fala de samsarjana krama. Então logo depois de você fazer um panchakarma, o método realmente de Shodhanam, de eliminação dos doshas que estão viciados de dentro do corpo, acabou o panchakarma, você precisa fazer um samsarjana krama, que é o pós-panchakarma. O panchakarma ele é dividido em 3 etapas, tem o pré-panchakarma, o durante o panchakarma e o pós-panchakarma. E muitas pessoas, eu inclusive, são da opinião de que o pós-panchakarma é mais importante do que o próprio panchakarma. Muitos médicos aplicam uma ideia de que o pós-panchakarma ele tem que levar quase o mesmo tempo que você tomaria durante o procedimento. Então, se você ficou um mês fazendo panchakarma, você deveria ficar outro mês fazendo pós-panchakarma. Uma vez que o corpo está limpo, que você aplicou Shodhanam, você eliminou o que estava de ruim de dentro do corpo, agora o corpo está absolutamente sensível e, na maioria dos casos, traumatizado. Ele passou por uma experiência bastante dura, bastante estressante, que é o panchakarma, e agora é o momento no qual você vai reconstruir o corpo desse lugar de puro potencial. Então, e a gente faz isso através do samsarjana krama. Vem aí essa palavra. Então ele usa a palavra kramena para falar que é um método, um lugar de ataque, né, dentro do qual você vai conseguir realizar alguma atitude.
Então, Sharira Janam Doshanam. Então, em relação aos doshas que pertencem ao corpo ou que estão gerando problema dentro do corpo, Kramena, o método que a gente vai usar o melhor método que a gente vai usar para Maushadam. Parama significa sempre o melhor. Para Maushadam significa o melhor remédio, os melhores remédios. Então, no tratamento dos doshas do corpo, em relação aos métodos possíveis para tratamento dos doshas do corpo, tem alguns que são considerados os melhores, são os Paramaushadam. Aushada é o remédio, Paramaushada são os melhores remédios. E ele fala, Basti vire kovamanam tata tailam grutam madhu. Então ele divide em dois grupos, né? Como a gente viu no shloka anterior, o shloka anterior falou Shodanam, Shamanam, Cheti. Então nessa ordem, eu sempre falo para vocês, lendo um Samhita, nunca se esqueçam da ordem. Ele sempre vai voltar e ele vai sempre te exigir esse conhecimento para que você faça sentido dos shlokas. Se você esqueceu o que você leu antes ou o contexto dentro do qual o shloka está inserido, é muito fácil você se confundir ou simplesmente tirar conclusões que são erradas ou que não têm a ver com o que está sendo explorado, com o que está sendo explicado. Quando ele fala Basti Vireko Vamana, então Basti é um método terapêutico. A palavra Basti literalmente significa bexiga, né? É um saco, é um pedaço de pano, ou de tecido, ou de carne, né? Que é vazio. Então, e esse método terapêutico, que a gente muitas vezes traduz como enema, é a aplicação de remédios medicados por via anal. Então, você chama ele de Basti porque lá atrás, há 3.000 anos, 4.000 anos atrás, eles usavam a bexiga de diversos tipos de animais para fazer a bexiga, onde você colocava o remédio, você tinha um tubo que era introduzido no reto, e aí você apertava essa bexiga para administrar o remédio dentro do cólon do paciente. Por isso ele é chamado de Basti. Então, Basti é um método terapêutico que é utilizado para administrar remédios no cólon, né? Vireka. Vireka significa literalmente purgação. Então, se você olhar em qualquer dicionário, você vai ver que a palavra vireka é um mecanismo que é laxativo. Então, é uma diarreia terapêutica, como vocês quiserem entender isso. Então, é uma purgação terapêutica. Vamana, a palavra vamana significa eliminação pela boca. Então, é um método terapêutico que induz o paciente ao vômito. Então, você tem Basti, administração no cólon, Vireka, purgação, Vamana, vômito. Esses três são os melhores. Se você esquecer o contexto do primeiro capítulo, se você por acaso pulou todos os outros vídeos dessa série e foi direto nesse vídeo, você não ia entender essa ordem que ele está colocando aqui. Ele fala Basti, Vireko, Vamana. Nessa ordem, esses três são os melhores, os melhores aushadas, os melhores remédios, que são Shodhana. Na ordem do shloka anterior, ele falou Shodhana, Shamana. Então, Shodhana primeiro, Shamana segundo. E aí, usando essa ordem, os três primeiros Shodhana são Basti, Vireka, Vamana. E ele fala Tata, Tailam, Grutam, Madhu. Tailam, óleo. Então, literalmente, a palavra Taila, ela vem da palavra Tila, que significa sésame, gergelim em português. Então, o óleo do gergelim é tão o mais importante dentro do Ayurveda, que a palavra Tila derivou para Taila e é usado para falar de todos os óleos. Então, quando você fala de óleo de coco, óleo de girassol, óleo de oliva, todos eles levam o nome de Taila, mas originalmente o único Taila era o Tila Taila, que era o óleo de gergelim. Gruta. Gruta é o preparo que é feito da gordura do leite. Então, que a gente chama muitas vezes de ghee.
E você vai ver nos Samhitas chamado de gruta. Então a palavra ghee ou a palavra gruta tem mais ou menos o mesmo significado. Eles indicam um remédio que é preparado da gordura do leite. Madhu. Madhu significa mel. Então é aquele subproduto das abelhas, né? Então, percebe como ele colocou dois grupos aqui. Basti Vireko Vamana, ele usa a palavra tata para separar esses dois grupos, e ele fala Tailam Grutam Madhu. Então nós temos dois grupos de 3. Claramente a gente sabe que o primeiro grupo está ligado ao primeiro mecanismo, ao primeiro tipo de medicina, que é o Shodhanam, e o segundo grupo está ligado ao Shamanam. Então, se você quer fazer Shodhanam, se você quer retirar os doshas viciados do corpo, esses 3 métodos são os melhores. Basti, Vireka, Vamana. Se você quer apaziguar os doshas dentro do corpo, os melhores métodos para fazer esse Shamanam são Tailam, Grutam, Madhu. Mas esse conhecimento ainda não estaria completo se você não lembrasse que tudo que a gente faz no Samhita vai na ordem que ele expressou lá no início. E qual é a ordem dos doshas que ele expressou lá no início? Vocês lembram? Vale a pena pausar para vocês voltarem aí nas anotações de vocês ou tentarem caçar nos vídeos dessa série dos Samhitas qual é o vídeo que ele está falando lá dos doshas, ou vocês já lembram assim de cabeça que os doshas são listados na ordem Vata, Pitta e Kapha. Então, toda vez que ele falar dos doshas, que ele falar de terapias para os doshas, ele está remetendo de novo a essa ordem. E aqui, olha que interessante, ele voltou a, sei lá, mais de 10 shlokas atrás, e ele está remetendo aqui ao conhecimento que a gente expressou lá, aquela lista que a gente fez lá. Se você esquecesse essa ordem do Vata, Pitta e Kapha, você não compreenderia isso aqui da forma como você deveria compreender, que é a seguinte. Os melhores remédios para você fazer Shodhanam são Basti, Vireka, Vamana. Basti para você fazer Shodhanam de Vata dosha. Vireka para você fazer Shodhanam de Pitta dosha. E Vamana para você fazer Shodhanam de Kapha dosha. Ficou complexo? Pausa, repete, revê. Eu sei que é complicado, a gente está costurando 3 shlokas diferentes aqui para você fazer sentido integral desse shloka. Se você não fizer essa conexão com os outros shlokas, você não entende. Se você olhar uma tradução literal disso, por exemplo, seria Sharira Janam Doshanam Kramena Paramaushadam. Então, no tratamento dos doshas do corpo, alguns são os melhores remédios. Basti Vireka Vamana Tatatailam Grutam Madhu. Basti, Vireka Vamana, óleo, ghee e mel. Ele não fala dos doshas aí. A ideia de que cada método terapêutico ele corresponde a um dosha específico, ela está subentendida. Fica claro pra gente quando a gente lê o comentário, por exemplo, os 2 comentaristas concordam que ele está remetendo aos doshas aqui, a ordem dos doshas, mas se você olhar de forma descuidada, imagina que você entende muito de sânscrito, você é um professor de sânscrito, você não entende nada de Ayurveda. É possível. Muitas vezes eu lendo os Samhitas com meu professor de sânscrito na Índia, ele consegue me dizer o significado das palavras, a estrutura gramatical, mas ele não entende o que o shloka está querendo dizer, o que é muito interessante. Não basta a pessoa saber sânscrito para entender os Samhitas. Até porque o Ayurveda é 50% teórico, 50% prático. Então, se a pessoa for um grande escolástico de sânscrito, souber sânscrito, fala sânscrito todo dia, com a família, em casa, mas ele nunca viu um paciente na vida. Ele é tão capaz de entender a Ayurveda quanto um brasileiro que fala perfeitamente português e tem acesso a todos os livros de medicina do mundo, mas nunca viu um paciente. Como um médico pode ter experiência se ele não tem experiência prática? A Ayurveda é uma ciência prática de medicina, não é uma ciência teórica. E aí, por meio dessa prática, a gente sabe também que
esses 3 métodos e essas 3 substâncias estão ligados diretamente com os 3 doshas. E a ordem na qual ele expressa é exatamente a ordem na qual ele expressou os doshas. Olha como é complexo e como é lindo o conhecimento dos Samhitas. Então ele fala dos remédios que são os melhores no tratamento dos doshas do corpo, dos desequilíbrios do corpo. A gente sabe que Basti é o melhor para o tratamento Shodhanam, para excluir o vata agravado do corpo. Vireka, purgação, é o melhor tratamento para excluir o pita agravado do corpo. E Vomana, vômito, é o melhor tratamento para excluir o kapha agravado do corpo. Ao mesmo tempo, se você não quer excluir os doshas do corpo, mas você quer apaziguar os doshas dentro do próprio corpo, Taila, óleo de gergelim, é o melhor tratamento para o vata. Gruta, ghee, é o melhor tratamento para o pita. E Madhu, mel, é o melhor tratamento para o kapha dosha. Eu sei que ficou bem longo, talvez, o vídeo de hoje, mas eu queria bastante entrar em detalhe com vocês aqui. A gente falou de gramática, a gente falou de como conectar os outros shlokas no mesmo capítulo para fazer sentido completo de um determinado shloka, como era fundamental vocês terem na mente o shloka anterior, senão você nem teria entendido que a gente estava falando de Shodhanam primeiro e Shamanam segundo. Você ficaria na dúvida. Lembra que na semana passada eu pedi para vocês lerem e relerem e ficarem bem confortáveis com os termos, né, do sânscrito. Porque hoje, nessa leitura, eu sabia que eu ia usar esses termos bastante. E se você não ficou com esses termos claros, com certeza, muitas vezes eu tô aqui falando e você vai pensar, como é? Ele falou Shodhanam é o que mesmo? Shamanam é o que mesmo? E aí tem que voltar, e aí junta com Vata Pitta e Kapha, e aí junta com Basti Vireka Vamana, é muita terminologia. Se ficou muito puxado para você, de novo, de hoje até o próximo, revise esse vídeo mais algumas vezes. Faz questão de, a cada dia sim, dia não, você parar e rever um vídeo de 10 minutos, que não vai te custar nada. E ao mesmo tempo, eu boto aqui no início o shloka e a maneira como vocês leriam esse shloka por uma pessoa que não sabe sânscrito. Eu nem faço a transliteração exata, eu faço uma transliteração mais aproximada para um leitor de português que não sabe sânscrito, justamente para vocês poderem ler isso comigo. Então, revejam esse vídeo, tenta repetir esse shloka todo dia, 3 vezesinhas. Imagina se ao longo dessa nossa caminhada, e ela é deliberadamente lenta, vocês conseguirem criar esse hábito de todos os dias de manhã, por exemplo, repetirem esse shloka da semana 3 vezes. Isso já vai, aos poucos, o sânscrito vai entrando na sua cabeça. Ele vai ficando mais confortável, mais familiar para você. Se você conseguir revisar o vídeo umas 2, 3 vezes, esses termos que são muito complexos, aos poucos eles vão ficando mais claros, vão ficando mais familiares. Eu sou brasileiro, eu sou carioca e eu já estou morando na Índia há 5 anos quase. Esse é o meu 5º ano na Índia. Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque eu comecei do mesmo lugar que vocês. Eu comecei pegando um livro em sânscrito, sem saber gramática, sem saber nada, e muitas vezes lendo e relendo e pronunciando errado e sentando e errando e continuando e perseverando. E é assim que o estudo tradicional do Ayurveda, e é isso que eu tento oferecer para vocês por meio do Vida Veda no YouTube, por meio dos meus cursos e vendo também pessoas. Eu tenho certeza que vocês que seguem essa série dos Samhitas no YouTube estão procurando esse tipo de conhecimento, esse conhecimento um pouco mais tradicional, né? Então, para isso, vocês também precisam se adequar à metodologia de ensino que é mais tradicional. Às vezes vocês vão achar muito difícil, pode ser um pouco desencorajador, mas calma, tenha paciência. A gente está junto nessa caminhada. Eu estou dando aqui o caminho para vocês, o que, se vocês quiserem realmente se aprofundar no conhecimento de Ayurveda de acordo com os Samhitas, vocês podem seguir. Então, você não precisa ficar desesperado. Mas tenta aos poucos incorporar isso na sua rotina. Uma rotina de estudo dos Samhitas, uma rotina de revisar, por exemplo, os shlokas. Não é à toa que eu faço esses vídeos serem curtos. Isso é deliberado para que vocês que têm
trabalho, filhos, outros compromissos, que não tem como sentar e ficar 4 ou 5 horas por dia dedicados a esse estudo, como eu resolvi dedicar a minha vida a fazer, mas eu sei que alguns de vocês não têm essa disponibilidade, então eu criei essa metodologia justamente para você poder 3 vezes na semana ver um videozinho de 10 minutos, que não é grande coisa, e todo dia, 1 minutinho, repetir esse shloka 3 vezes, só para essas palavras irem entrando na sua cabeça. Se você assiste esse vídeo na quarta-feira e não encosta mais no material, não lê mais nada, não pensa sobre isso até a próxima quarta, você com certeza pode ganhar algum conhecimento e vai se beneficiar disso. Mas vai chegar num momento no qual isso vai ficar cada vez mais complexo e você vai talvez ficar desencorajado e vai perceber que é muito difícil continuar se aprofundando nos samitas dessa forma. Então, uma vez na semana é melhor do que nenhuma vez na semana, mas aqueles de vocês que têm interesse em se aprofundar nesse conhecimento e ter isso cada vez mais claro e ter isso cada vez mais integrado, vocês precisam começar a abrir espaço, nem que seja 1 minuto, para um estudo diário, para um contato cada vez mais íntimo com os samitas. Esse era o shloka que eu queria ler hoje com vocês. No nosso próximo encontro a gente vai falar dos remédios para tratar os doshas da mente. Até agora a gente só falou do Vata, Pitta e do Kapha, a gente só falou de tratamento para o corpo. Na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre como tratar os doshas da mente. Até lá, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.